Hoje, o tema da mensagem é o que fazer diante do contexto, de um contexto de desesperança. Eu tenho percebido uma ansiedade, de um modo geral. E o problema é que é uma ansiedade que tem sido contínuo, né? Por causa ainda dessas questões da pandemia e os cuidados, né? Às vezes a gente está lá na garagem, esqueci a máscara e vai lá. Então, querendo ou não, parece aquele pezinho que a gente carrega, mas lá se foram 8 meses. Essa quarentena já está virando o quê? Meu Deus do céu, né? E é fato que muitas pessoas têm enfrentado um tempo, às vezes, até mesmo de desesperança. Nessa mensagem, eu quero trazer a resposta bíblica sobre o que nós devemos fazer em tempo de desesperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, Jesus Cristo é a única esperança, mas nós, como seres humanos, pecadores, que um dia fomos separados de Deus por causa da nossa desobediência, por causa deste corpo corruptível que também pode ser atingido por um câncer, por causa das nossas limitações, a gente pode chegar em uma situação de desesperança. Eu estou falando da parte humana. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a nossa fé seja sustentada pela palavra do Senhor, pelo serviço da igreja e pelos nossos compromissos como cristãos. Mas o que fazer diante de um contexto de desesperança? Talvez em uma área da nossa vida, a área profissional, às vezes pessoas já cansadas de tanto procurar emprego, de bater em portas e elas não se abrirem, talvez até mesmo numa situação de enfermidade, de um câncer, ou então numa situação familiar de relacionamento, às vezes seu filho, sua filha, ou então seus pais. O que fazer em uma situação onde talvez a gente não acredite mais? Pode ser um simples cansaço, mas a Bíblia tem a resposta. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. É um texto conhecido que narra aquela passagem sobre a cura de Bartimeu, cego de Jericó. Está no telão, vamos ler versículos 46 até o versículo 52. Diz assim a palavra de Deus. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir até aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Versículos, continua até o 52, tá? Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver
e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu, um cego não de nascença, possivelmente uma enfermidade o cegou, porque no texto ele diz que quer tornar a ver, estava sentado em um caminho onde ligava Jericó até Jerusalém. E Jesus estava então passando por ali, pela última vez. Ali foi, este episódio foi o último milagre de Jesus, é um milagre público de Jesus. Então Bartimeu estava ali em um contexto de desesperança. Se coloca no lugar dele, sem visão, mendigo, situação de dependência total, cego, sem oportunidades e sentado à beira do caminho, e dentro de um contexto escasso de oportunidades. Talvez você se encontre em uma situação parecida, mas em outras áreas da vida, com limitações de uma outra forma. Bartimeu, ele viu em Jesus a oportunidade para mudar de vida. Mesmo sem saber a distância que Jesus estava, ele clamou. Mesmo Jesus estando no meio da multidão, Bartimeu não duvidou de que Jesus poderia voltar-se para ele. Então, o que nós podemos fazer em um contexto de desesperança a partir das lições deste texto? A primeira atitude que nós podemos fazer é aproveitar as oportunidades. Bartimeu, ele estava exatamente aonde deveria estar. Bartimeu estava no lugar certo e na hora certa. Mas quem diria que em um dia comum, um cego, mendigo, talvez ali fosse um ponto comum dele, talvez pedir esmolas. Quem diria que naquela situação poderíamos então afirmar que Bartimeu estava sim em um lugar certo e na hora certa? Humanamente falando, impossível. Mas o que eu quero dizer para você é que talvez hoje, numa situação de desesperança, você possa estar diante de uma oportunidade. Os olhos humanos podem não confirmar isso, mas os olhos da fé, sim. Porque quando Bartimeu percebeu que Jesus estava passando, quando ele soube que era Jesus, então ele passou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Agora, por que ele clamou por Jesus? A verdade de que Jesus Cristo era o prometido de Israel foi ensinado a ele. Muitas pessoas, a verdade é que clamam por Jesus, mas sem saber quem é Jesus. Sem saber. É um Cristo religioso, talvez um Cristo pendurado no madeiro, é um Cristo do cristianismo cultural. Mas quem é Jesus? Ele sabia, Bartimeu sabia quem era Jesus. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque
da linhagem de Davi, veria o prometido, e ele cria. Então, quando ele clamou por Jesus, ele sabia quem é que ele estava chamando. E foi isso que fez ele gritar cada vez mais alto. Ele disse: agora é a oportunidade que eu tenho. E se Jesus for embora, essa oportunidade pode nunca mais voltar. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Talvez, diante de um contexto de desesperança, surjam oportunidades. E que você precisa aproveitar. Não fique escolhendo demais. Aproveite a oportunidade. Mas não deixe de clamar por Jesus. Esta é a primeira lição que nós temos. Quem é Jesus? Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Por causa do perdão dos nossos pecados, nos reconciliamos com Deus. Porque em pecado nós não temos conexão com Deus, porque Deus é puro. Mas quando Jesus nos perdoa o pecado, nós então somos conectados. Quando reconhecemos que somos pecadores, nos conectamos de volta com Deus, mediante o arrependimento e confissão. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de obediência ao Senhor? Como está a sua atitude de ignorar a prática do pecado? Ou você está criando uma cobrinha dentro de casa? Sabe o que é criar a cobra dentro de casa? É você estar brincando com o pecado, achando que essa cobra um dia não vai te picar. Ela vai picar. Porque pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, pecado nós não podemos brincar com ele. Nós temos que pecado é para arrependimento. Para então permanecermos obedientes ao Senhor. Nós não podemos brincar com o pecado. Além de ser prejudicial para nós, prejudica o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Pastor, mas eu já não me sinto digno. Pastor, eu já não tenho coragem de orar por causa do pecado que eu tenho cometido. Quero te dar uma palavra sobre isso. O fato de você se sentir indigno de buscar a Deus, isso é bíblico. O problema é se você fosse liso de chegar diante de Deus em pecado. Mas se você tem vergonha, é o próprio Espírito de Deus quem faz isso. Quem sou eu para chegar diante de Deus? Pecador como sou. Ou então, nesta prática, eu orar? Nunca. É aí que você deve buscar o Senhor. Então, faça desta mensagem uma oportunidade. Aproveite esta oportunidade, talvez para se reconciliar com Deus, para pedir perdão pelos seus pecados, porque Jesus está passando aqui. Aproveite, em nome de Jesus, não deixe essa oportunidade passar. Então a primeira lição que nós temos, aproveite as oportunidades, Jesus está passando. A voz do Senhor está sendo soada para o seu povo, para o seu coração, nesta noite. Aproveite as oportunidades, assim como fez Bartimeu. Segundo, não confunda a voz do povo com a voz de Deus. Olha o que diz o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Talvez você queira estreitar o seu relacionamento com Deus, acertar no seu relacionamento com Ele, mas as pessoas falam, você não dê ouvidos.
Não dê ouvidos para vozes que possam te afastar de Deus, ou comprometer essa atitude, essa iniciativa sua. Cuidado, tenha discernimento. Eu vi que 2 pessoas, eu acredito que tenha mais visitantes aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês, que bom que vocês estão aqui. Eu não sei se vocês têm um histórico já de frequentar uma outra igreja, mas é isso, não dar a voz para o mundo, não dar a voz para as mensagens aí fora, de ideologias, mensagens que ferem os princípios judaicos cristãos, mas ouvir a mensagem da palavra de Deus, que tem trazido vida até os dias de hoje. Então não confunda a voz do povo com a voz de Deus. Todo mundo é filho de Deus, não é. Não é. A Bíblia diz que quando nos arrependemos, Deus nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. João capítulo 1, deixa eu ler aqui. João capítulo 1 fala sobre isso. Preciso ler. Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui, olha. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todo quanto o receberam, ou seja, recebe Jesus Cristo como o Senhor, como o Messias prometido. Quem recebe Jesus como Senhor, Deus deu-lhes o poder, dá o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Esta é a voz de Deus. Esta é a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Então não seja confundido com as mensagens que são propagadas por aí. Bartimeu não deu atenção. Fique quieto, você está incomodando, vai incomodar o mestre. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí que ele gritava. Então não aceite mensagens, vozes, conselhos, instruções que não venham da palavra de Deus, que não venha de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ouça a mensagem do Evangelho. Não confunda. O ponto é este: não confunda. Tenha discernimento. Lembra dos crentes de Bereia, em Atos? Toda a mensagem que eles confirmavam nas Escrituras se era aquilo mesmo. Então nós temos que ter discernimento. É a voz de Deus? Então seleciona, preste atenção. Preste atenção. Se é realmente a voz de Deus. Siga em frente. Aproveite as oportunidades, como fez Bartimeu. Não confunda a voz do povo com a voz de Deus. Terceiro, saiba que Jesus se importa com você. Jesus te ama. Uma frase clichê hoje em dia. Jesus te ama, mas é verdade. Jesus vive para sempre. Jesus ressuscitou. Jesus é eterno. E Ele te ama. É verdade. Ele te ama. Ele se importa com você. Bartimeu, ali à beira do caminho, clamando, a Bíblia diz, parou Jesus. Clame a Deus, e Jesus, ele vai parar para te dar atenção. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Pastor, há tanto tempo eu oro. Ele se inclina para ouvir a sua oração. Em nome de Jesus, clame, porque Jesus se importa com você. Você tem valor para Ele. Assim como o cego Bartimeu, Jesus demonstrou o seu amor por ele. Parou, chama ele para vir aqui.
Interessante, por que Jesus não foi até lá? Ele era cego. Por que Jesus não foi até lá? Sabe por quê? Iniciativa. Jesus quer ver em nós iniciativa. Jesus quer ver em nós interesse. Você está clamando, mas é de verdade mesmo? É isso mesmo que você quer? Então vem até aqui. Mas eu sou cego. Qual seria a desculpa? Qual seria a desculpa? Mas o texto diz que ele tirou a capa que estava nele e de um salto ele se colocou em pé e foi. Aí levaram, deu um jeito, galera, me leva aí. Eu não estou enxergando nada, cadê o homem? Cadê o homem? Me leva. Mas ele foi até Jesus. Porque ele acreditou no amor de Jesus. Então saiba que Jesus se importa. Vá até Jesus. Vá até Jesus. Esse tempo atrás eu ouvi uma ilustração bastante interessante. Nós temos que agir como se tudo dependesse de nós, mas nós temos que orar como se tudo dependesse de Deus. Numa devocional que estávamos fazendo em casa, a Priscila tem uma devocional muito, muito legal. Ela lê pela manhã e a gente bebe ali, naquele momento, e é verdade, existem coisas que só chegarão a nós mediante o clamor, mediante a oração. Não é mediante dinheiro, oportunidades, assim, não. Existem situações na vida, existem portas, escuta isso aqui, ó. Existem portas que Deus só vai abrir mediante oração. E se Bartimeu não desse aquele salto e fosse diante de Jesus? Porque Jesus, em nenhum momento, o texto diz que, peraí, gente, eu vou lá. Jesus fez isso em seu ministério. Ele foi até as pessoas enfermas, né? Mas nessa situação aqui, traga, chama. Jesus pode estar te chamando hoje. Qual é a iniciativa que você terá? Qual será a sua iniciativa? Você deve ir até Ele. Pastor, estou sem resposta. Levante e vá até Jesus. Aqui, ó. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Está aqui Jesus, ó. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. João também, né? Verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. Então, a nossa atitude deve ser de ir até Jesus. Jesus fala assim, vem cá. Você está sem esperança? Aproveite agora essa oportunidade. Vem cá. Jesus chamando. Porque Ele se importa com você. Amém? A quarta lição, deixe Jesus abrir os seus olhos. Jesus perguntou no versículo 51, o que queres que eu te faça? Se Jesus perguntasse para você hoje, o que queres que eu te faça? Você tem resposta? Você sabe por que você tem buscado o Senhor? Aqui a questão não é a salvação, tá? Mas se você precisa, se você está num contexto de desesperança, você sabe por quê? Ah, pastor, tudo. Chega, não é tudo. Precisamos dar nome às nossas necessidades. Nós temos que saber realmente qual é a nossa necessidade. Se você está tão triste, tão desanimado e não sabe por quê, cuidado, pode ser depressão. E talvez pode ser até hormonal. Mas o que você quer que Jesus faça? Você teria, se você hoje está num contexto de desesperança em alguma área da sua vida, qual seria a sua resposta? Bartimeu disse, Senhor, que eu torne a ver. E você? Qual é a sua necessidade? Eu trabalhei com missionários americanos por 10 anos seguidos, quando eu era missionário em Cuiabá. E
E todo ano tinha um momento dos encontros, porque no final de cada dia de trabalho missionário, eles faziam uma roda gigante assim, e cada um contava a experiência que foi aquele dia. E geralmente nesses encontros, eles perguntavam para nós, missionários, o que vocês estão precisando para a gente poder ajudar? Então a gente falava algo e eles colocavam a mão no bolso e cada um dava ali uma oferta e falava, toma aqui, essa aqui é a necessidade da sua igreja. Então a gente está abençoando aqui. Então o que eu aprendi com o trabalho com missionários americanos? Eu estou falando americanos porque foi com quem eu trabalhei. Tenha sempre em mãos aquilo que você precisa. Tenha sempre em mãos. Saiba, você precisa saber. Não é você chegar e pedir. Missionário, tem como você comprar um carrinho para mim? Porque o meu carrinho está... Não é isso não. Porque infelizmente eu já vi. Gente querendo aproveitar da oportunidade. E não é isso. Então, foi isso que eu aprendi. Olha, nós estamos... Qual é a necessidade da nossa igreja hoje? Nós como equipe conversando. A nossa necessidade é essa aqui. Pronto. A equipe de missionário vai chegar. Se perguntar, toma. E não deu outra. Qual a necessidade de vocês? Olha, nós usamos o nosso carro para andar 17 quilômetros, 117 quilômetros toda semana, e seria interessante nós termos uma van. Essa van, para eles, é a Kombi. Nós precisaríamos de uma Kombi. Ah, ok. E aí, foram lá, aí lá no final do trabalho missionário, eles voltaram, olha, nós levantamos uma oferta para vocês comprarem a Kombi, e compramos uma Kombi. E se Jesus perguntasse para você hoje, qual é a sua necessidade? O que você quer que eu faça? Porque perceba que Bartimeu, ele não estava falando nada espiritual. Ele estava falando de uma necessidade terrena, uma necessidade física, e talvez seja essa a necessidade sua hoje. E você pode livremente colocar diante de Deus. O Senhor quer que nós dependamos dEle, em todas as áreas, intelectual, profissional, social, conjugal, familiar, física, todas as áreas, nós podemos contar com Deus. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele pode suprir, Ele pode abrir portas. Agora, só não busque, deixa eu me incluir, tá? Nós só não podemos buscar o Senhor por causa das coisas desta terra. Porque os milagres aconteciam aqui para que o povo cresse que Jesus era o Messias. Nós já cremos, se você crê, se você já é salvo, amém por isso. Mas e agora? Os milagres servem para quê? Mimo, um zelo do Senhor, a manifestação da sua graça, da sua misericórdia para conosco. Não é mais um milagre para nós crermos, nós não dependemos mais de milagres para crer. E se você depende de milagre para crer, eu lembro da passagem de Tomé. Eu só acredito na ressurreição se eu ver. E Jesus chegou para ele e falou assim, olá Tomé, coloque a mão aqui nas minhas chagas. E aí Tomé pegou, coloque as mãos aqui na minha ferida. Aí ele, Senhor meu e Deus meu. Ele falou assim, porque você me viu, agora você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A nossa fé não pode estar baseada em milagres, mas não significa que Deus não pode oferecer milagres para nós. Ele pode, Ele tem poder. É por isso que Ele é o Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso é literalmente nesse sentido. Ele é onipotente. Esse onipotente não é que Ele é o maior, mais poderoso de todos. Ele é, mas significa que tudo Ele pode. Que não venha ferir o seu caráter. Vale lembrar. Porque Ele não pode mentir. Ele não pode pecar. Ele não pode, porque Ele é Deus. Mas tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Desde que não venha ferir o seu caráter. E Ele está dizendo nesta noite, é uma oportunidade. E Ele está dizendo, o que queres?
que eu faça? Quem é que você tem procurado nos momentos de desesperança? Todo poste de Aracaju tem escrito taróloga, tem escrito, sei lá, leitura de mão, cartomante. Todo poste de Aracaju. Quem é que nós estamos buscando? Nós estamos buscando aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Deus eterno e imortal, que se inclina para nós. O que queres que eu faça? Deixe Jesus abrir os teus olhos. Nós vamos até Jesus por causa das nossas necessidades terrenas, mas voltamos curados das nossas necessidades espirituais. Reconciliação com Deus, receber o perdão dos pecados, viver em novidade de vida. Vai, a tua fé te salvou. A tradução mais correta é vai que a tua fé te curou. Mas a fé não para a cura. A fé de Bartimeu era a fé de que Jesus era o Messias Todo-Poderoso que poderia curá-lo. Então a fé é em Jesus, não é fé em qualquer coisa. Não é a fé em qualquer coisa, ou em qualquer pessoa, não é isso. A fé no Messias. Porque eu creio que tu és o Messias, e tu podes todas as coisas que eu torne a ver. Mas Jesus abriu os olhos de Bartimeu, os 2 olhos, aliás, os 4, porque ele abriu esses 2 aqui, ele tornou a ver, glória a Deus, mas ele abriu os olhos da fé, sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui, que é o último passo, o último ponto da mensagem, siga os passos de Jesus, porque no versículo 52, depois que tornou a ver, seguia Jesus estrada fora. A pergunta aqui é: para onde foi Bartimeu? Sabe para onde foi Bartimeu? Para Jerusalém, onde Jesus foi açoitado, crucificado e morto. Qual é a lição que nós temos aqui? Seguir os passos de Jesus é caminhar em direção da cruz. É caminhar em direção da cruz. É renunciar quem somos. É mortificar a nossa carne. Lucas 9, versículo 23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O verdadeiro cristianismo implica em seguir Jesus, carregando dia a dia a sua cruz. Não é vir à igreja, não é isso. Igreja é um dia da semana, olha lá 2. Mas é dia a dia, renunciando aquilo que não faz parte de Cristo em nós. Obediência a Deus, zelo nas atitudes, nas palavras. E eu não estou dizendo aqui que é fácil, nem Jesus está dizendo. Jesus diz, é cruz. É cruz. Abrir mão da prática do pecado é crucificação. É matar o seu eu, o meu eu, o nosso eu. Então, o que fazer diante de um contexto de desesperança? Siga os passos de Jesus. Ele te ama, você tem valor para Ele. Ele sabe para onde irá te conduzir. Para concluir, em um contexto de desesperança, clame a Jesus. Não dê ouvidos à voz do povo. Aqui eu até acrescento, em nome de Jesus, não faça isso. Não confunda a voz do povo com a voz de Deus. Deixe Jesus abrir os seus olhos. Enquanto você vai pedindo emprego, e Ele pode te dar,
Ele vai abrir os seus olhos para você aprender a depender dele cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. Olhe as aves dos céus que não semeiam e nem ceifam, e o vosso Pai cuida de todas elas. Nós nunca vimos um passarinho morto de fome no chão, porque a Bíblia diz que o Pai Celestial cuida de todos eles. Nós não valemos mais do que os pássaros, disse Jesus, homens de pequena fé. Então, enquanto nós vamos até Jesus em busca de cura, em busca de conversão dos nossos filhos, em busca de conversão dos nossos pais, Jesus fala, tudo bem, vem por causa disso, mas não é disso que eu estou falando. Mas venha, eu te dou. E quando nós tivermos a experiência do milagre, aí sim, assim como os 2 discípulos de Emaús, os olhos abrirão e conheceremos verdadeiramente quem é o Senhor. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas como Bartimeu, na cegueira. Para onde estou indo? O que é pecado, o que não é? Onde que é o buraco? O que é perigoso para mim? Aonde que é perigoso, onde que não é? Por favor, me ajudem aí. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seja um discípulo de Jesus, diante de um contexto de desesperança. Ele cuidará de você. Ele vai dar um milagre, Ele vai responder às suas necessidades. Ele vai responder pela sua graça, não pelo merecimento, porque nós não merecemos nada. Mas Ele irá responder, para que nós possamos conhecê-lo um pouco mais. Não está aqui no meu roteiro, mas eu preciso terminar de uma outra forma. O que você quer que Jesus faça? Aí você que está em casa, o que você quer que Jesus faça? Talvez aí na sua casa. Se você tem a resposta, você não precisa falar para mim. Pastor, aliás, bom pastor Jesus, né? Eu quero que o Senhor faça isso aqui. Eu tenho isso para te pedir. Se você tem algo para pedir para Jesus, eu quero que você fique de pé. A pergunta que Jesus faz para você é: o que queres que eu te faça? E agora você vai falar para Jesus, em silêncio. Fala para Jesus aí. A pergunta que Jesus faz é: o que queres que eu te faça? A resposta é sua. Pode falar para Ele. Numa oração silenciosa: Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que meu filho volte para a tua casa. Senhor, que não falte, que o Senhor abra as portas de um emprego. Senhor, que o Senhor me dê saúde, que o Senhor cure a minha enfermidade, que o Senhor cure a enfermidade de um amigo, de um parente. Qual é o seu pedido? Fale para Jesus. Lembre-se, Jesus é o filho de Davi, o prometido de Deus para nos salvar. Jesus quer ouvir a voz do seu coração. Pode falar para Ele. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor para nos ouvir. Como é bom saber que nós podemos falar das nossas necessidades para o Senhor. A necessidade de Bartimeu era tornar a ver. E aqui estamos nós, dizendo as nossas necessidades. O Senhor conhece a minha, e o Senhor conhece a voz de cada um aqui. E o nosso pedido, ó Deus, é que nós tenhamos uma experiência contigo. Ó Deus, opere um milagre num contexto de desesperança.
E o nosso papel será de seguir o Senhor estrada fora. Iremos em direção da cruz, renunciaremos à nossa vontade, nos comprometemos, ó Deus, de te seguir para sempre, para sempre. Em nome de Jesus, ó Deus, sê conosco, ouça o nosso clamor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.